pessoal, estamos começando mais um podcast Tá na Lei. Eu sou a Gabriele Rodrigues. Eu sou a Camille Vitória. E estamos aqui na presença do nosso convidado, Denis Guimarães. Olá, bom dia, tudo bem? Agradeço a você, Camille, a você, Gabriele, ao Jorge, a Anabelle, que fizeram esse trabalho tão bacana, tão aprofundado sobre o tema de hoje, que é o jovem aprendiz, a lei de aprendizagem, seus direitos. Agradeço ao professor Rubens, que está aqui conosco, pelo convite, a todos os alunos e alunas do curso de Serviços Jurídicos da ETEC, que estão aqui nos acompanhando. Sejam bem-vindos e bem-vindos, e parabéns por essa iniciativa. Obrigada. Bom, a primeira pergunta é: o que é o programa Jovem Aprendiz? Bem, o programa Jovem Aprendiz, ele é uma iniciativa legal, ou seja, está lá na nossa legislação, ele nasce na CLT, ele foi regulamentado no ano 2000, já estamos fazendo aí 25 anos da instituição do Jovem Aprendiz como ele é hoje. Depois ele foi regulamentado por decretos são leis emanadas diretamente pelo presidente da República que regulamentam uma legislação criada anteriormente. Então, o que ele tem como objetivo? Eu vou até ler aqui porque fica mais fácil da gente explicar. Está lá no artigo 428 da CLT, que diz assim: o contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, inclusive vocês usaram um termo que achei muito bacana dentro do trabalho de vocês, é um contrato híbrido. Por que híbrido? Ele tem uma mistura entre aquilo que é comum no contrato de trabalho normal, de um trabalhador normal, por exemplo, o aprendiz vai ter fundo de garantia, ele vai ter seu salário hora, ele vai ter muitos direitos que nós, trabalhadores CLTistas, temos, mas ele é híbrido por quê? Porque ele mistura algo que é essencial e que vai estar aqui no conceito da lei. Ele vai dizer o seguinte: é um trabalho especial, ajustado por escrito, com prazo determinado. Aí já há uma grande diferença com relação aos demais contratos de trabalho. Por quê? O trabalhador que é CLTista, via de regra, o contrato dele é por prazo indeterminado. Eu tenho data para entrar, mas não tem uma previsão de saída. O aprendiz não, ele obrigatoriamente tem um prazo. Prazo que é de 2 anos, no caso de jovens de 18 a 24 anos que não são PCDs, no caso de PCDs, esse prazo pode ser maior diante da peculiaridade. Daí ali vai dizer o seguinte, em que o empregador, nesse contrato, se compromete a assegurar ao maior de 14 anos e menor de 24, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica. Esta é a grande diferença do contrato de aprendiz. Porque ele tem esse caráter que vocês citaram muito bem no trabalho de vocês, pedagógico. Ele não está ali para ser uma mão de obra barata. Ele está ali para aprender, para se qualificar, para se desenvolver e ajudar aquela empresa a se desenvolver e assim ele ter uma formação que o capacite para iniciar-se no mercado de trabalho. Esse é o grande diferencial. Ele está ali, por isso que o contrato de trabalho do aprendiz, ele tem esse equilíbrio entre as atividades práticas e as atividades teóricas. Ele aprende e executa aquilo que ele aprende. Essa é a característica especial. Complementando, então, só ler no final do artigo, que diz assim: compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. E o aprendiz é executar, daí fala do dever dele. Qual é o dever do aprendiz nesse contrato de trabalho? Executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Então, visa esse desenvolvimento do adolescente e do jovem, para que ele possa conseguir ascender na sua carreira profissional, naquele caminho profissional que ele vai já discernindo. Então, ele tem essa possibilidade, diante do contrato de aprendizagem, de desenvolver-se não apenas fisicamente, mas moralmente, intelectualmente e profissionalmente. Sim, o contrato do jovem aprendiz é muito interessante por isso, né? É um adolescente que ainda está se formando, que ainda está aprendendo. Então, o contrato como jovem aprendiz é muito legal, realmente. A pessoa está crescendo junto com como ela está trabalhando. Ela está aprendendo, é a sua primeira vivência, realmente. Bom, a próxima pergunta é: as empresas são obrigadas a contratar jovem aprendizes? O que a lei diz? A lei diz que todas as entidades,
com fins lucrativos ou não, todas as empresas têm esse dever legal. Mas aí existe uma instrução normativa, porque a lei não falou a quantidade de funcionários que aquela empresa deve ter. A lei diz assim, da obrigatoriedade. Ela fala que deve haver nas empresas uma cota de 5 a 15% da mão de obra profissional reservada ao aprendiz. Aí veio a Instrução Normativa de 2018. O que é uma instrução normativa? O Ministério do Trabalho, na época, regulamentou esse dispositivo para dizer, olha, essas empresas acima de 7 funcionários já tem que ter cota para aprendiz. Então, se a empresa já tem acima de 7 funcionários, ela deve ter uma cota para aprendizagem, respeitando esse percentual de 5 a 15%. O que acontece? Existem entidades que elas estão, de certo modo, isentas desse papel, né? Mas a regra é, quem são elas? Primeiro explicar quem não precisa. Microempresa, empresa de pequeno porte. Por exemplo, o seu João ali, ele tem uma mercearia cadastrada como MEI, ali no Parque São Jorge. Ele não está obrigado a ter jovem aprendiz. A lei não obriga. Mas façamos um exemplo aqui ilustrativo para quem está nos ouvindo e aos jovens que estão aqui na nossa plateia, né? Uma empresa aqui de grande porte da cidade, Pernambucanas ou Casas Bahia, Americanas, essas empresas já se enquadram em contingente de funcionários pelo nível de profissionais que exigem capacitação a ter essa cota de aprendiz. E serviços públicos também. Não sei se até vocês aqui é muito comum. Meu irmão, por exemplo, eu tenho um irmão gêmeo. O primeiro trabalho dele foi como jovem aprendiz na prefeitura de Abiaí. Aquilo foi o que abriu as portas para ele no mercado de trabalho, né? Depois que encerrou-se o contrato por 2 anos da prefeitura de Abiaí, ele teve seu primeiro emprego CLTista na prefeitura de Ribeirão Branco. Não sei, aqui alguém de vocês faz contrato de aprendizagem junto com algum serviço público, prefeitura, fórum, etc? Não, mas é muito comum. Se vocês forem no cartório do fórum ali, durante o período da tarde, vocês vão ver que tem vários jovens em contrato de aprendizagem que lá ajudam nos trabalhos forenses. Isso é muito legal, principalmente para vocês que são do serviço jurídico, né? Uma aprendizagem muito grande. Sim. Sim. Como o Ministério do Trabalho fiscaliza esse cumprimento e quais as penalidades para empresas que descumprem a lei? Bacana, muito interessante essa pergunta. O que acontece? O Ministério do Trabalho, ele tem os seus fiscais, né? O Ministério do Trabalho, ele possui funcionários que exercem esse papel de fiscalização. É lógico que olha a dimensão territorial do país, né? A quantidade, só na cidade de Itapeva, quantas empresas temos que deveriam estar empregando, já tem cota suficiente para estar colocando no mercado de trabalho jovens aprendizes. Mas não tem como você exigir que um órgão governamental esteja presente ali em loco para fiscalizar todos. O que o Ministério do Trabalho oferece em contrapartida para suprir essa ausência de fiscalização física, presencial? Existem os portais do Ministério do Trabalho. Nós podemos fazer denúncias ao Ministério do Trabalho, e não apenas na situação de jovem aprendiz, mas também em todas as demais situações de irregularidades. Não está cumprindo a lei trabalhista? Acesse o portal dentro do Gov, isso vale para todo trabalhador. Se você tem qualquer denúncia, você pode fazê-la, seja no Ministério do Trabalho, e existe também o Ministério Público do Trabalho. Quem que é o Ministério Público do Trabalho? É aquele órgão investido com poder que está lá na Constituição, que tem o papel de fiscalizador e de aplicador, inclusive, de medidas judiciais e extrajudiciais para punição. Então, você pode denunciar no Ministério Público do Trabalho também, qualquer irregularidade. São esses os órgãos que nós temos para controle e fiscalização. Agora, quanto à penalidade, essa penalidade, ela insere-se no caráter de multa. A empresa paga multa pelo não cumprimento dessas infrações. Tanto essa, como as também de naturezas trabalhistas de outras espécies, né? E aí pode existir também inscrições, né, em cadastro, porque as empresas, inclusive, para que haja uma maior, vocês falavam aí no trabalho dos desafios do contrato de aprendizagem, né? E um deles o que é? É garantir a qualidade.
né? Porque senão o que acontece? Às vezes, pela já ausência de fiscalização, pode acontecer que aquele jovem, aquele menor que está ali, ou aquela pessoa portadora de deficiência, ela está sendo usada apenas como mão de obra barata, e não é o seu objetivo, isso é desvirtuar a lei, você está usando a lei para um fim ilícito, imoral também, né? Então, o que acontece? Nesse sentido, o que acontece? Existem programas de certificações, porque não basta punir. Nós temos uma cultura, se punir apenas por si só já resolvesse, né? Não existiriam tantos crimes, tantas coisas ilegais acontecendo. Mas também há um incentivo. As empresas também possuem incentivos para que façam com qualidade o desenvolvimento desse contrato de aprendiz. Então, existem certificações. Não é apenas o jovem que recebe um certificado ao final. As empresas também recebem certificações pela qualidade da execução desse contrato de aprendiz. Que também é uma forma, não de punir, mas de incentivar boas práticas junto a esse quadro de inserção de aprendizes em suas empresas. Muito interessante ver, né, que é tudo regulamentado, né, certificado, né, e uma coisa que eu achei muito legal, eu não tinha ciência, é que nós mesmos, tipo, se fôssemos jovens aprendizes, a gente poderia denunciar também, né, e o próprio trabalhador pode denunciar, né, no site. Muito interessante. Bom, o contrato do jovem aprendiz pode ser prorrogado? No meio do contrato, assim, acabar, assim, ser prorrogado. A prorrogação, ela não é permitida pela lei naquela empresa. Deu 2 anos, tem que sair. Mas ele pode ser jovem aprendiz em outra empresa. Por exemplo, eu comecei na empresa X. Eu fiz lá os 2 anos do meu contrato. Mas eu ainda não tenho 24 anos, eu ainda estou com 20 anos. Então eu posso procurar uma outra empresa e fazer um novo contrato de aprendizagem. Quanto à rescisão, que é a extinção desse contrato de trabalho, ela tem hipóteses legais. Quais as hipóteses de rescisão? Se aproxima um pouco das rescisões nos casos dos contratos normais, né? Rescisão pelo jovem. Eu decidi. Você não é obrigado a estar num lugar onde você não se sinta bem, onde não está sendo mais interessante para você, seja financeiramente, seja para esse objetivo principal, que é a aprendizagem. Você pode pedir a rescisão do seu contrato. Então, uma das hipóteses legais previstas para rescisão é o pedido do próprio jovem. A empresa, para ela rescindir esse contrato fora do prazo legal, ela já é mais restrita. Ela já vai ter que comprovar ou que ele cometeu. Se aproxima as justas causas do trabalhador normal, quando ele não cumpre as tarefas, ele não tem performance, quando ele... Isso é uma das hipóteses da CLT para justa causa e se aplicar ao aprendiz. Se ele pratica atos de insubordinação, de improbidade, embriaguez, quebra do sigilo da empresa, sigilo profissional. Enfim, são causas de justa causa para o trabalhador comum e que se aplicam à rescisão do contrato de aprendizagem. Também pode haver a rescisão no caso da morte do contratante, do empregador, pode haver rescisão também no caso do encerramento das atividades dessa empresa, tudo isso pode ser possível também, né? Então, não sei se nós temos até tempo, mas é uma dica para ler todos, porque são várias hipóteses legais, e são exemplos. Esse rol, ele é extenso, é muito maior, mas fica a dica. Leiam o decreto 2023, que é o 11479 de 2023, que é o último decreto que regulamentou a atividade do jovem aprendiz, e a CLT a partir do artigo 427. Ali vai ter todas essas hipóteses de rescisão do contrato de trabalho. Há riscos de prorrogação ilegal ou além do necessário? O jovem aprendiz, ele tem como identificar isso? Identificar o quê? Uma prorrogação ilegal? Porque o que a lei diz, se deu o tempo de 2 anos, deu o tempo de contrato de trabalho, e a empresa não falou, olha, não vou acertar, ficou quieta, simplesmente deixou ele trabalhando, automaticamente a lei já diz o quê? Esse contrato se transforma em um contrato de trabalho CLTista, não mais de aprendizagem. Ele agora é um trabalhador comum, como todos os demais, né? Existe um princípio no direito do trabalho chamado princípio da primazia da realidade.
Mesmo que não haja algo documentado, o que vai valer é a realidade que o trabalhador está vivendo. Então, ainda que a empresa, por má fé, e aí é pura má fé, o setor de RH, enfim, a gerência, a direção ou o patrão, ninguém ali fez o que deveria ser feito para dar baixa nesse contrato de trabalho de aprendizagem, acertar as verbas rescisórias, porque isso aí vai gerar um custo rescisório, né? Ele vai ter o FGTS dele, ele vai ter saldo de salário, ele vai ter férias, ele vai ter aviso prévio, etc. Todos os demais direitos. Se ela fez isso, foi deixando, ó, tá ficando aqui, esse contrato automaticamente já se transformou num contrato de trabalho normal. Né? Então, ele pode depois procurar na justiça a anotação desse tempo que ele ficou, se isso não é feito, né? E a conversão de todas as verbas e direitos que ele tem direito. Quem fiscaliza o cumprimento das leis do jovem aprendiz? Tem alguma pessoa mesmo que vai lá e fiscaliza? Ou são somente as leis realmente? Então, a própria CLT e os decretos prevêem as obrigações da empresa contratante e da instituição formadora. Ambas têm responsabilidades ali nessa fiscalização, né, de como está acontecendo a formação teórica, como está acontecendo essa formação prática. Ambas têm suas responsabilidades, né, esse controle. E além desse controle que ambas possuem, esses órgãos do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Além de que, né, o que pode ser feito? Existem órgãos que, de certo modo, sempre estão correlacionados com os direitos trabalhistas. Por exemplo, um sindicato da categoria. O sindicato é um órgão que vai ter ali um advogado prestando assistência jurídica gratuita, vai ter pessoas que conhecem a dinâmica do trabalho, às vezes conhecem até a fama, a reputação e o modo de agir daquela empresa. Então, se está acontecendo alguma irregularidade, se observa que, olha, aquele contrato de aprendizagem não está observando tudo que está na lei, não enviou a denúncia, por exemplo, ao Ministério do Trabalho ou ao Ministério Público do Trabalho, viu que não resolveu, que não surgiu nada, vai no sindicato, né? Registra tudo. E é importante, o jovem, o adolescente e até o maior de idade, porque até os 24 anos que está em relação de trabalho com contrato de aprendizagem, ele tem meios de produção de prova também. Celular é um ótimo meio de produção de prova. Né? Você pode registrar fotos, registrar vídeos. Existe já reconhecido pelos nossos tribunais, seja pelo TST, que é o órgão máximo da Justiça do Trabalho, seja pelo STF, que é o órgão máximo de análise de constitucionalidade judiciária. O reconhecimento de que, se nós estamos aqui numa relação de trabalho e eu coloco meu celular para produzir gravação ou escuta, eu nem preciso da tua autorização, porque eu estou produzindo prova de direitos constitucionais meus, né? De práticas ilícitas, práticas que muitas vezes pode caracterizar até assédio moral, enfim, ou até condutas criminosas, ameaça, por exemplo. É um ilícito na Justiça do Trabalho, mas é um ilícito penal também. E às vezes o jovem se aproveita porque ele é a pessoa mais jovem da empresa, que tem menos experiência, que não tem boca para nada, né? E vai acabar cometendo ilicitudes. Então ele pode registrar isso. Né? É um modo de controle também. Tá bom. Agora, para finalizar, as empresas usam o contrato para evitar esses vínculos empregatícios? Olha, é uma pergunta que eu não posso afirmar que acontece, né? As empresas usam. A gente sempre quer acreditar no direito, na boa-fé das pessoas, da sociedade, até mesmo do capital e do capitalismo. A gente quer acreditar que existe aí uma boa vontade de promover aquilo que a lei trouxe com o contrato de aprendizagem, que é o desenvolvimento do adolescente, do jovem profissionalmente, a abertura da primeira porta para o mercado de trabalho, porque se não existisse essa disciplina legal, aonde esse jovem iria encontrar emprego? Se uma empresa abrisse processo seletivo, o currículo dele ia ser o último a ser apreciado, porque outras pessoas ali já teriam 5, 10 anos de experiência, formações, cursos fora do país. E quando que ele iria começar? Né? Então, eu acredito
que existe ali, e já, a lei já fez promovendo isso, por exemplo, incentivos financeiros. Ela ganha financeiramente com isso. Por quê? Por exemplo, recolhimento de FGTS. A empresa é obrigada a pagar para todo trabalhador comum 8%, ela faz o depósito junto à Caixa Econômica Federal mensalmente, daquele valor que ele recebeu de salário. Se ele recebeu uma quantidade X no mês de junho, no mês de julho ela tem que depositar 8% daquele valor. Para o jovem aprendiz, essa alíquota é reduzida, ela é 2%. E também o salário hora do jovem aprendiz é reduzido, porque ele é calculado em base do salário mínimo nacional ou do salário mínimo estadual. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo nós temos o salário mínimo estadual, ou com base em salários da categoria, já regulamentados em lei. Então, é um custo menor para a empresa, de fato. Mas, em contrapartida, eu acredito que elas não façam apenas para ter uma mão de obra barata. Eu acredito na boa-fé, né? Acredito, assim, e pela experiência que a gente tem com pessoas que estão envolvidas, seja contratando, seja sendo contratadas em situação de contrato de aprendizagem, que ali, naquela relação de trabalho, é realmente uma força de vontade e um agir comum para que aquele jovem, aquele adolescente, ele cresça, se desenvolva e haja esse desenvolvimento que a lei prevê, físico, moral, formativo e essa formação. Sim. Nós queremos ver, né, o lado bom da coisa, né? A gente sempre acredita no bem. Vendo o bem nas pessoas, né? Acreditando, né, que o contrato não está sendo porque é mais barato a mão de obra, e sim, né? Porque realmente o jovem vai estar adquirindo experiência, querendo ou não, vai ser uma porta para o caminho que ele vai seguir, né? Sim. Acho que a gente tem que ser. Eu gosto de uma frase do Ariano Suassuna, um grande escritor. Ariano Suassuna falava assim, que ele não era nem otimista nem pessimista, ele era realista, né? Porque ambos são excessos. Com relação, trazendo isso para essa realidade do contrato de aprendizagem, a gente não pode perder de vista que nós somos um país em que há pouco mais de 2 séculos ele escravizava a gente. E trabalhando como advogado trabalhista, atuando há mais de 10 anos, eu posso dizer que o brasileiro hoje não faz escravo porque a lei não permite. Não faz escancaradamente, né? Mas denúncia aí de trabalhos análogos à escravidão a gente tem muito, né? E daí quando ele encontra um jovem, uma mão de obra que além de menos onerosa, vai custar menos para ele, ela também tem menos voz, tem menos força, é lógico que cria situações que pode acontecer, sim, muitos abusos. Né? Tudo por exemplo, não sei se na época de vocês que existia aquele quadro das outras tal, que tinha o Severino, que era faz estudar ali o Severino. O jovem aprendiz muitas vezes é o Severino daquela empresa, ele vai fazer tudo. Não, ele tem atribuições previstas no contrato, ele não pode ter desvio dessas atribuições, né? E deve estar relacionados à sua formação. Não pode jogar, ele está trabalhando, eu vou jogar o jovem aprendiz para lavar o banheiro agora, né? Para, sei lá, para fazer serviços que não se relacionam à sua aprendizagem, à formação profissional. E isso acontece muito, né? Então, aos senhoritos e senhoritas que nos ouvem, que são jovens aprendizes, o meu conselho jurídico como advogado registre tudo, produza sempre o máximo de prova. Isso vale para todo trabalhador, né? Porque nós sabemos dos abusos e das irregularidades. E não se cale. Não se cale porque, com relação a uma das perguntas, inclusive, que as senhoritas me fizeram, que era sobre a rescisão sem motivo, sem justa causa, ela não existe por parte do patrão, né, no contrato de aprendizagem. Né? E se ela acontecer, existem consequências. Então, ele está muito mais respaldado, o jovem aprendiz, do que aquela empresa. Ele tem muito mais garantia que aquele contrato deve ser levado até o final, no prazo de 2 anos, ou no prazo fixado no contrato, do que a empresa. Então, ele tem sim força garantida em lei, tem amparo, seja da legislação, seja dos órgãos de controle. Você poderia dizer mais uma vez onde seria feita a denúncia
em relação a casos de abuso e, tipo assim, desvio de função? Claro, claro. Refrisando para todos. No site do Gov é o portal do governo federal, existe ali um campo específico para denúncias trabalhistas. Site do Gov. Depois, acessa site do Ministério Público do Trabalho, outro portal. E o site do Ministério do Trabalho. Né? São esses 3 portais. Ali eles vão ter e-mails, vão ter o campo de denúncia, vai ter também dados telefônicos, por exemplo, de onde funciona o órgão do Ministério Público do Trabalho de Itapeva, qual é o endereço, qual é o telefone, qual é o e-mail que você pode se reportar. Então, ali você já encontra essas informações. Denunciem, gente, não deixe passar. Direito não é favor. Exatamente, não tem caso, hein? Não, jamais, imagina. Então, agradecemos ao senhor a presença, convidamos o senhor para mais alguns podcasts, se o senhor tiver a disponibilidade e quiser, a gente está de portas abertas para o senhor. Bom, então foi isso, gente, muito obrigada pela atenção e cliquem no canal e assistam mais outros episódios do Tá na Lei. Obrigada.